Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta à terceira temporada do Pod Peito, podcast para falar de amamentação para além do óbvio. Comigo, Kelly Carvalho, Ana Zapponi e Bianca Balaciano. Estamos aí nas principais plataformas YouTube, Spotify. Sigam a gente também lá no Instagram. E para dar o pontapé inicial no nosso primeiro episódio, em novembro, a gente vai falar do tema prematuridade. Então, espero que vocês gostem, curtem, comentem e compartilhem. Olá, gente! Novembro e nós vamos falar de prematuros. Afinal de contas, novembro é conhecido como Novembro Roxo, que é um mês de apoio, incentivo, conscientização, na verdade, né? Sobre a prematuridade e os desdobramentos da prematuridade na vida, tanto dessa família que teve um bebê prematuro, quanto do próprio prematuro. E aí a amamentação entra aí, né? A cara da Bianca foi hoje. entra. Cara, Pois é. Entra aí nesse desafio que eu acho que é, né? A amamentação num cenário ideal, né? Num parto a termo, já é um desafio. Na prematuridade, então, a gente tem inúmeros desafios e o quanto que os profissionais todos também precisam se conscientizar desse assunto. E uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo é o quanto dentro do combo prematuridade a gente tem diversas possibilidades, né? Porque a gente tem desde prematuro extremo até o prematuro tardio. E que o prematuro tardio, às vezes, vai dar uma boa enganada na gente, assim, Sim. né? Por conta de peso. E todo mundo acha que é um bebê que tá, nossa, super apto para ter alta. E a gente tem mil questões aí. Mas eu queria começar do começo, né? Eu acho que é super importante a gente dizer o quanto o Brasil é um campeão aí na área de prematuridade, né? O quanto isso é um número, assim, que o Brasil não deveria se orgulhar, né? Sim. Então, a gente tem uma porcentagem de bebês prematuros maior no Brasil do que no restante do mundo. Quando a gente pensa... Por que você acha? Cesárea. Cesárea eletiva e pré-natal. Né? Então, no pré-natal, se a gente não tem... As duas maiores... Talvez a maior causa de parto prematuro seja a hipertensão, né? Uma das principais causas. A hipertensão arterial. E se isso não é diagnosticado no pré-natal, a chance de a gente ter um parto prematuro e trazendo complicações, inclusive, para quem gesta esse bebê e para o próprio bebê é enorme. E aí, se a gente não faz esse acompanhamento no pré-natal, isso é muito grave, né? Evoluindo, por exemplo, para pré-eclâmpsia, que aí você pode falar melhor que eu. Mas o Brasil é um campeão exatamente pelas altas taxas de cesariana. E aí, a gente pode pensar nas cesáreas eletivas, né? Onde o bebê não dá sinal que ele está pronto. Novembro é perto de dezembro, inclusive, né, gente? Sim. Para cesáreas de Natal Muito forte. e de Ano Novo. E aí, a gente tem uma taxa enorme de bebê que nasce, não tá pronto, e é o bebê que vai dar uma passadinha ali na UTI neonatal, sabe? Tá um pouquinho cansado. É só um pouquinho, só uns só 2 dias, 3 dias. né? Aí entra na UTI, aí... Se a gente for ver naquele estudo Nascer do Brasil, mostra justamente a taxa da idade gestacional que os bebês nascem nos hospitais privados, né? Em comparação com o SUS. E todos estão ali, 37 semanas. Tem outra coisa também que eu acho que é importante, porque a gente também teve um aumento nos últimos anos com as técnicas de reprodução assistida, né? Então, a gente tem mais pessoas hoje tendo filho com técnica de reprodução assistida. Geralmente, a gente tem os múltiplos nas técnicas de reprodução assistida também. E pessoas com, às vezes, mais comorbidades também engravidando por conta das possibilidades tecnológicas que a gente tem. E isso também, dependendo da comorbidade, da idade. Idade gestacional. Da idade materna avançada. Da idade materna, isso também pode atrapalhar o processo e fazer com que esse bebê nasça um pouquinho mais cedo, né? E as famílias não se dão conta, né? Porque eu acho que às vezes também, até para minimizar um pouquinho os estragos, né? Os profissionais também omitem um monte de coisa. Então, assim, não, são só 2 semanas, são só 3 semanas. É só chegar em 2 quilos, né? Assim, é só para ganhar peso e tal.
E vira uma fantasia de que, assim, né? Tanto faz se ele estivesse do lado de dentro ou do lado de fora. É só a gente compensar isso aqui e depois tudo vai bem. Só que na amamentação a gente sabe muito bem que, né, vai vender assim o que a banda almoço toca. pra pagar o jantar, entendeu? Assim, porque a produção láctea depende de uma série de fatores. A gente tem todas as questões emocionais também envolvidas na prematuridade, na internação em UTI, separação mãe-bebê. E que depois pode ser difícil de recuperar, né? É um combo entre a questão materna da família, né? Essa vulnerabilidade que se encontra quando se depara com um bebê prematuro e o que eu observo também é um desconhecimento da equipe sobre como manter, bancar, promover a amamentação. Então, isso assim, é só chegar a 2 quilos. Então, seja 2 quilos, 2,5 quilos. Eu pego muito prematuro tardio, que nem tá, né, no baixo peso. Mas, assim, o importante é ganhar peso. Então, taca ali fórmula e tá ótimo. Mas isso que a Bianca falou, acho que, e voltando um pouco nessa coisa da cesárea, né? Da cesárea eletiva, que é o que a Ana falou, se a gente for olhar hospital privado, né, o número de cesariana é enorme, especialmente quando você tem feriado prolongado, festa de final de ano. Gente, é um absurdo, né? Eu falo isso, nem eu acredito que eu tô falando isso, assim, porque é tão chocante você fazer um parto antes do momento adequado, porque é Natal, Ano Novo, Réveillon ou Páscoa, né? E, na verdade, eu trabalhei muitos anos no hospital, a sensação que eu tinha era sempre assim, que bom que a gente fez essa cesárea, tá vendo? A gente salvou esse bebê. Se ele não tivesse nascido, aí sim poderia ser pior. Quando, na verdade, o bebê dá uma passadinha na UTI exatamente porque ele nasceu antes do tempo, né? E quando a gente fala antes do tempo, a gente não tá falando só antes de 37 semanas ou 38 semanas, né? A gente tá falando que se a gente pudesse, inclusive, os bebês ficariam um pouco mais ainda para o desenvolvimento, né? E aí, fazendo uma correlação direta com a amamentação, e a gente pode até separar os bebês e os casos em prematuros mais graves e os prematuros, vou botar entre aspas, menos graves, que são os tardios, né? Os que nascem depois de 34 semanas. O reflexo de procura, que é esse reflexo que quando a gente toca a boca do bebê, o bebê começa a virar a cabeça para um lado, virar a cabeça para o outro. Esse reflexo é o que ajuda o bebê a abrir a boca, né? Para pegar o peito. Ele tem a sua maior ativação com 40 semanas. Então, é onde a gente tem o maior pico de ativação desse reflexo. Então, quando eu tenho um bebê que nasce, por exemplo, de 37, 36, 35. Esse bebê não consegue sugar. Na verdade, é um passo antes. Ele não tem a ativação completa do reflexo de procura. Ele não consegue abrir a boca. Ele não consegue pegar o complexo areolo-mamilar. Se ele não consegue fazer essa abertura prévia, ele consegue extrair menos leite. Se ele não extrai leite, ele dorme no peito. É o típico bebê preguiçoso. E tem menos peso também. Muitas vezes está separado. Reserva de gordura. Tudo é complicado, né? Não tem estabilidade no peito também. E você sabe difícil, que mesmo para os prematuros tardios, né, que é um grupo bem específico, né, que são os bebês que nascem entre 34 e 36 semanas e 6 dias, que é o que... Nossa, mas ele é quase termo, né? Tá ótimo. Eu tô com um pacientezinho agora internado, ele nasceu de 34, ele nasceu com 2,5. Então, ele nasceu com peso excelente, maravilhoso. E ontem até estava trocando áudios com as mães, né? São 2 mães, que uma induziu a lactação. E elas falando, não, mas é porque ele ainda não suga e tal. Eu falei assim, a gente tá focando no peso e esquecendo a imaturidade. É um bebê que era para estar na barriga ainda. Né? É a partir de 34, intraútero, que eles começam essa coordenação. Então, eles brincam, né? Eu brinco sempre de sugar, engolir, sugar, engolir, sugar, engolir, sugar, engolir. Se nasceu antes do treino... E vão precisar de um treino aqui fora que não teve lá dentro, né? Então, essa coisa do peso... E mesmo para bebês de 36 semanas, gente. Às vezes tem bebê que nasce de 36 semanas, tá no alojamento conjunto, tá ótimo. Ninguém olha para ele, porque afinal de contas ele pesa 3 quilos. Ninguém olha. No dia da alta faz uma hipoglicemia. Ou faz uma icterícia, que precisa de internação. E, na verdade, a gente tem protocolos específicos para esse tipo de bebê, que é o prematuro tardio. Não é o bebê que dá para eu considerar como se ele fosse termo, assim. Tem até no protocolo, se fala muito assim, será que algumas semanas importam? E a gente, às vezes, está falando de 2 semanas. Claro que importa. Importa, inclusive, para intervenção, né? Eu que dou essa aula no curso da Bianca, então... Talvez eu fale demais. Mas, assim, quando a gente pensa em intervenções, né? Um bebê que nasce de 36 semanas, ele tem mais chance, por exemplo, de ser entubado do que um que nasce de 38. Do que um que nasce de 37. Ele tem maior chance, por exemplo, de fazer hipoglicemia.
quando comparado com um que nasceu uma semana depois, ou 2 semanas E depois. é curioso quando as pessoas perguntam assim, mas é só 2 semanas, só uma semana assim. Quando o bebê tá do lado de fora, em uma semana, o progresso é gigantesco, Gigante. né? Assim, então Gigante. como é que a gente... Como é que você pode Minimiza, imaginar ou minimizar que o que acontece antes não é do mesmo jeito, né? Assim. Quando você falou dessa coisa da só uma passadinha na UTI, eu me lembro que tinha um programa na TV Paga que era sobre nascimentos, né? Mostrava partos, várias formas de nascer. E teve um que o bebê deu essa passadinha na UTI e o pai falando pra câmera, tipo, não, mas o pediatra falou que isso é normal. O comum é o bebê passar 3 noites na UTI. Eu falei, pela madrugada, gente. A Muda essa naturalização narrativa intervenção. para poder Exatamente, adaptar, né? É uma coisa exatamente. impressionante isso. E eu fico pensando também sobre essa questão da UTI e os impactos na amamentação, porque quando a gente vai receber depois essas famílias ou, né, e as questões na amamentação, a gente percebe de forma muito clara que, assim, a pessoa sai da UTI em tempo limitado, mas a UTI não sai da dela. pessoa. Não né? sai dela. Então, assim, e esse estado de preocupação exagerado com o bebê tem impactos na autoconfiança Claro, na amamentação. na Então, quer dizer, uma autoeficácia. pessoa que acha que constantemente o seu bebê está correndo algum tipo de risco, é muito difícil que ela ganhe confiança no processo da amamentação. E né? a coisa... E assim, uma das questões que mais faz o bebê reinternar é a alimentação. É disparado do que a gente tem na literatura, quando a gente olha lá, reinternação de bebês que ficaram na UTI, por exemplo, é a questão da alimentação. Bebês que não são amamentados de maneira adequada. Então, eles saem da UTI com esse discurso. Olha, se não mamar, tem que ganhar peso, porque senão volta. Você atende pessoas nessa situação, ela fala, mas ele pode voltar para UTI. Ele pode voltar para UTI. E aí, Bianca, eu sei que é um tema que você gosta muito. Eu queria começar do começo, assim. E eu acho que você fala muito bem disso, assim, sobre essa fábrica de produção de leite, né? A gente sabe que a fábrica de produção de leite, ela é construída ao longo da gestação. Sim. E quando acontece um parto prematuro, A decolagem também acontece antes da hora, né? Assim, eu acho que todos esses processos, né, estão engatilhados. Então, assim, a gente tem a dança hormonal que acontece durante a gestação e ela, de certa forma, coordena aquilo que vai acontecer depois que o bebê está do lado de fora, né? Quando esses processos não têm a chance de se desenvolver adequadamente, então, assim, quando a gente não tem o tempo adequado, a maturação adequada, muitas vezes a gente fica focando realmente claro, no bem-estar do bebê, como é que estão os pulmões desse bebê, como é que está a viabilidade desse bebê de modo geral. Mas a gente esquece que as estruturas que estão sendo preparadas também dentro do corpo da pessoa que gesta, né? Então, a proliferação dos ductos lactíferos, a questão eu ia falar equilíbrios hormonais e desequilíbrios também, porque a gente tem aumento de muitos hormônios e queda de outros que precisam estar acontecendo num determinado ritmo para chegar àquele ápice e aí sim a gente ter a decolagem desse foguete, né? Quem faz essa metáfora é até a Lisa Marasco, né? Da decolagem da produção de leite. Então, assim, a gente está preparando esse terreno, a gente também não tem uma preparação adequada, né? Então, eu gosto muito dessa metáfora dela, da decolagem do foguete, porque a gente entende um pouco, né, de como crianças que assistimos os foguetes decolando da NASA aí pela televisão e tal, o quanto de preparação acontece para a decolagem de um foguete e quanto que muitas vezes na última hora se decide que não vai decolar porque não tá tem pronto. um pino, tem uma coisa, tem um não sei o quê. Então, assim, esses mecanismos também no nosso corpo, eles são muito sensíveis a toda essa condição, né? A prematuridade, e aí, quer dizer, a gente tem inúmeros cenários da prematuridade também. A gente tem essa prematuridade induzida que você está falando, né? Que é quando a pessoa tem uma cesariana eletiva, sem questão nenhuma, e aí, na certa, a gente também não teve tempo de maturação para todas essas outras estruturas, ou quando a gente tem outras questões associadas que aí, muitas vezes, já impactaram a maturação desse bebê intraútero e que tem impacto também na capacidade de uma pessoa produzir leite, né? Então, essas duas coisas estão relacionadas. E as intervenções também, né, amiga? Porque quando a gente tem um parto prematuro, ou quando a gente tem um cenário da hipertensão, que estava falando tanto aqui, a gente também tem outras intervenções associadas a esse cenário e no pós, que é a separação mãe-bebê,
que acabam tendo impacto. Então, às vezes antes também, né? Então, às vezes você tem pessoas que estão há 2, 3 semanas internadas, por exemplo, tomando corticoide, né? Para amadurecer o pulmão dos bebês, ou os pulmões do bebê, ou em repouso absoluto, ou controlando a pressão, às vezes com medicação, ou glicemia e tal. E isso também tem um impacto, né? Muitas vezes, quando esse bebê nasce, essa pessoa também, primeiro, ela tá exausta dessa tensão de, né, ter ficado ali sobre cuidados médicos, e ela também tá com esse monte de intervenção que a gente sabe que pode, inclusive, atrasar a pojadura, que pode ter impacto na descida do leite. O que eu observo em prematuros menores, inclusive, é como se o seu corpo ainda não tivesse entendido, né, essa coisa da decolagem, assim. Então, a gente tem que já começar o estímulo, né? E, às vezes, eu tive recente uma paciente que nasceu de 23 semanas. 23 semanas. É muito 23. Precoce, né? Pra gente conseguir manter. E assim, gente, a história dela é uma história incrível, porque essa mãe estava em outro país, nasceu de 23, brasileira, né? Nasceu de 23 semanas. E eu acho que essa história, ela representa muito o que acontece, assim, inclusive no Brasil. A gente tem a gente evoluiu muito em termos de manter um bebê vivo, né? Eu comecei a minha vida há 20 anos trabalhando em UTI. Dificilmente você vê um bebê de 23 semanas sobreviver, assim. Ou sem muita sequela e tal. Era raro. Ainda é, mas hoje em dia você escuta falar pouco mais. E especialmente crianças, inclusive, que muitas vezes ficam sem sequelas mais graves, né? Então, a gente tem uma coisa tecnológica acontecendo em termos de exames, incubadora, manutenção da temperatura. Essas crianças, às vezes, nascem com questões neurológicas e hoje já tem, né, os protocolos de hipotermia, por exemplo, que são protocolos já descritos na literatura como benéfico para crianças que têm questões neurológicas graves. Enfim, a gente tem dentro da UTI as medicações, medicação para amadurecer pulmão, as intubações, a equipe, né? Então, hoje tem uma equipe enorme trabalhando dentro da UTI, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, fono, psicólogo, médico, nutri, enfim, tem todo um trabalho. E esse trabalho também aconteceu para a pessoa extrair leite e oferecer leite. Então, hoje a gente tem bancos de leite dentro das maternidades incríveis, bombas tira-leite super maravilhosas. Mega Power. Incentivo para essa pessoa ir para o banco de leite, mas não existe incentivo para amamentação. Por mais louco que isso possa parecer. Eu percebo muito isso que a Bianca estava falando da desregulação, da questão do foguete, da decolagem. Agora, pensa num cenário onde isso já aconteceu por conta da prematuridade e você se depara numa instituição onde não está preparada, porque assim, nós sabemos, nós quem cara pálida, nós consultores de amamentação, mas muitos pediatras do UTI NEL, obstetras, têm pleno desconhecimento da amamentação para um bebê prematuro. Então, por exemplo, na maternidade que eu mais atendo, até o próprio pediatra da equipe, na medida que o bebê está internado, ele perde ali a ação dele. Vai ficar sobre o domínio do pediatra da UTI NEL. Sim. Então, o que é muito desafiador? É a falta de informação da importância da ordenha dessa mulher que está internada. Da ordenha precoce, né? Da ordenha precoce. Acho que a palavra precoce deveria vir aí. Então, é tipo assim, tem um lactário. Quando você puder, vai lá. E geralmente avisa no dia seguinte ou 48 horas depois. E tem uma outra coisa também, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela tá com a mobilidade muito reduzida e muito cansada, né? E chocada, né? Aí a gente não tem muito essa cultura da pessoa... Claro, quando ela tem a possibilidade de ter uma bomba, tira-leite, de levar a sua pro hospital. E poder armazenar. E quando a gente não tem essa possibilidade, que é a grande maioria das pessoas, do hospital poder oferecer essa possibilidade no leito para ela, né? Então, assim, são muitos... Ou de orientar a ordenha manual. São também, muitos né? obstáculos. É falta de profissional da própria instituição de dar esse tipo de orientação para as mulheres. Então, elas têm que procurar profissionais como nós. Então, é um gasto que elas têm para ter esse tipo de informação. Os desafios e os entraves... a gente não entra nas UTIs, né? A gente não entra nas UTIs. Os desafios e entraves já nessa questão da ordenha. Do ambiente desse lactário. Então, na maternidade que eu falo, que eu mais atendo, antigamente tinha até uma plaquinha, fulaninha Bianca Balaciano ordenhou 180 ml. Parabéns! E calorimetria do leite também, né? Tipo assim,
Sim, viu. um muralzinho. Um mural com caloria, Aí você tá medindo ali, caloria do leite. você é mãe de um bebê verdade. prematuro que tá ali saindo quase nada. Aí Eu você já pensa, vi cara, isso. aí você já começa A galera a que minar. gosta de aumentar a caloria do leite pira, né? Sim, pira. Porque aí eles medem e colocam como informação pública Exatamente. mesmo. É Então já complicadíssimo começa esse isso ambiente também. lactário. A comunicação do lactário com a UTI Nel. Então já tive. Isso. Não foi uma, não foi duas, não foram 10, foram muitas mães. Que fizeram todo o trabalho de ordenhar. E o leite não chega a tempo. Então, no que o leite chega, já demos a Já fórmula. Porque Tem um a mulher tempo. que acordou lá, ó, vem aqui de 3 em 3 horas pra amamentar o teu filho, a gente vai todo preparar. Ela chega, tá escovando a mão, já teve técnica, tipo, com a mamadeira, tipo, ó, Já dei. É. já deu. Então, você vê que tem todos os entraves fisiológicos do bebê e também dos profissionais Do que estão ali ambiente, cercados. Então, fica muito difícil. Eu queria só fazer o contraponto também do cenário oposto, porque isso também é uma coisa que eu vejo muito acontecer, que são os profissionais também deslegitimando a dificuldade de vinculação das mães de UTI. Porque eu acho que, para quem vai ouvir a gente e está nesse cenário, eu acho que é importante também. Às vezes a pessoa recebe, de fato, a orientação, olha, vai até o lactário quando você puder, a ordenha precoce é importante, e tem alguma coisa emocional que impede Bloqueia. essa pessoa de fazer, e geralmente isso é visto pela equipe como, ela não quer. Não quer tirar é leite. preguiçosa, tá achando que vai descansar, tá achando que o bebê tá na UTI e vai descansar. E muitas vezes a gente precisa entender as particularidades de você ter um bebê prematuro, que é a dificuldade da vinculação, especialmente quando é um bebê que tá passando por um risco ainda de vida, Não né? sabe se ele vai e você não sobreviver, sabe né? como é que você vincula, como é que você se apaixona, como é que você tira leite, mantém essa produção de leite para um futuro que é incerto. E a falta também de profissionais psicólogos nas instituições para dar esse tipo de suporte. Para dar esse tipo de suporte. E suporte para a família e suporte para os profissionais também. Porque, assim, quando você começa a rotular as mães e as famílias, o seu atendimento também sofre enormemente, Nossa, né? Quantas vezes a gente não demais. olha e pensa assim, ela não tá se esforçando o suficiente. Ela queria querer, mas na verdade ela não quer. Mas peraí, você já entendeu o contexto como um todo? Então, assim, quando você tem um bebê que vem antes do tempo, eu acho que tem tudo. Tem fisiológico, tem a questão motora, tem o emocional, tem toda uma instabilidade, uma ausência de preparação que é de todos os sentidos, né? Que a gente precisa levar em consideração, sabe? E às vezes até essa coisa da ordenha, né? Você estava falando no começo que eu achei interessante, Bianca, que é isso, né? Às vezes a pessoa já tem que ir no meio desse cenário todo pro lactário, usar uma bomba, ela nunca experimentou essa sensação, o bebezinho dela tá em outro andar às vezes, muitas vezes casa com hora de visita, com hora de boletim médico, então entre ir no lactário e escutar o boletim médico, né? Ou às vezes assim, tem 4 pessoas no lactário agora, não cabe mais nenhuma, você tem que esperar, mas se você espera, você perde o horário de, por exemplo, fazer canguru com o bebê, né? Então, assim, são muitos pontos pra gente pensar. E você falou uma coisa que eu acho que é fundamental pra gente pensar. Eu acho que a gente podia, inclusive, separar aqui, né? Os primeiros dias de um bebê prematuro e aquele bebê que fica meses lá, né? Na UTI. Porque os primeiros dias, isso aconteceu recente comigo, essa coisa... Isso é uma coisa que me angustia muito, aliás, maternidades, hospitais que estão aqui ouvindo a gente, assim... Por que as pessoas não podem fazer ordenha, muitas vezes à beira-leito, manual, com oferta direta para o bebê? Isso, inclusive, está em qualquer manual do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Academia Americana de Pediatria. E os hospitais só querem liberar a bomba no lactário. Só que quando a gente pensa nos primeiros dias, não vai sair leite na bomba. Sim. O leite que sai, o colostro, na verdade, né? Que é um leite muito mais espesso, denso, viscoso. Ele vai ficar no bocal da bomba. Quando eu poderia ordenhar com a mão, tirar gotas preciosas, porque o bebê, ele nos primeiros dias, ele toma muito pouco. A gente tá falando de 1, 2, 3 ml, 4, 5. E isso seria possível na ordenha manual. Sim. E aí, outro dia, eu falei com as pacientes, cara... E aí, a gente que tá do lado de fora, e eu já estive do lado de dentro da instituição... E atualmente do lado de fora. A gente fica numa sinuca que você vai lá e pede pra família brigar na hora que o filho dela tá dentro da UTI. Sem. Literalmente as mãos ou você daquela fala equipe. pra ela, não, deixa lá, vai tirando na bomba quando você sabe que não vai sair. E não sair leite, isso também tá descrito em vários artigos, né? Quando a pessoa vai no lactário, por exemplo, usa a bomba e não sai, a primeira coisa que ela pensa é, não tenho capacidade de amamentar o meu bebê. Quando, na verdade, se ela fizesse... E, inclusive, o tamanho do recipiente. Se você pega uma colher
Ou se você Sim. pega um frasco, uma de bomba, é diferente você encher uma colher e você encher um frasco, E né? pensa num cenário em que o que já tá norteando o pensamento eu não fui capaz sequer de gestar a termo. Agora, eu também não sou capaz de produzir leite, né? Ou É um até... impacto muito grande. E até as mulheres que desejam muito amamentar, às vezes elas são desacreditadas ou não é desvalorizadas, mas assim, ao falar pro pediatra, pai, quero muito amamentar, eu assim, isso é de menos. Isso é o de menos. O importante é ganhar peso. É Por que viver, você vai daqui, sobreviver. Sai daqui. Por que você vai... E eu tô falando no cenário que eu pego mais, que são bebês a partir de 35 semanas que nascem. Tipo assim, nossa, já nasceu, não vai colocar mais esse peso com isso, né? pra isso. E tem uma outra coisa que eu acho que é a coisa que acontece muito também, que é assim, se o bebê tá em jejum, porque acontece muito, né? Então ele nasce, bota uma sondinha, essa sonda às vezes fica uma sonda aberta, ou tá em jejum, sei lá, o bebê vomitou, vai ficar em jejum, a orientação que recebe na UTI é assim, não precisa tirar leite não, seu bebê tá em jejum. É essa a orientação que as pessoas recebem. Se o bebê tá em jejum, então não precisa tirar. Quando a gente sabe que é esse estímulo precoce de ordenha, de retirada de leite, que vai fazer seu corpo entender que esse bebê nasceu e que ele precisa... Faltou entender o mecanismo da amamentação, né? Porque, assim, você vai garantir uma coisa e você vai perder a outra e você não tá pensando lá na frente. Exatamente. Nada e isso justifica, é super comum, viu? Isso é super comum dentro da UTI. Não tira leite porque o seu bebê não tá em jejum. E às vezes a gente tem bebê que vai ficar em jejum 4 dias, 5 dias. Assim como depois se pensa em tira leite, mas não se pensa também em como acoplar bebê nesse peito, né? Então, eu acho que a maior queixa hoje, né? Esse bebezinho que nasceu de 23 semanas, que nasceu fora do Brasil, foi um desafio, assim. Porque a mãe me escreveu, eu falei, não, vou tentar achar alguém aí pra você. Um bebê nasceu de 23 semanas, gente. Não tem como eu fazer esse atendimento online. Não. Procurei. Eu lembro que eu procurei alguém e tal, não sei o quê. Aí eu dei um telefone pra ela. Ela falou, essa pessoa veio aqui e falou que meu bebê não tem condição. A bebê já tava de alta, tá? Tava em casa, 100% com leite humano na mamadeira. Depois de meses, Nunca né? tinha tomado fórmula, 5 meses. 4, 5 meses na UTI. 4 meses, eu acho. Nunca tinha tomado fórmula, nunca. Mas nunca tinha ido pro peito. Aí ela falou, Kelly, eu queria muito tentar. Aí ela usou Mas teve alta com que idade? 4 meses. Então, ela tinha, não sei quanto de idade corrigida dá isso, mas 4 meses. E eu lembro que ela brincou comigo, assim, quando ela mandou, ela falou assim, não solta a minha mão, não. Me ajuda. Eu falei, prematuro ainda que tem meu coração todinho, né, gente? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te atender online. Seu bebê tá em casa, tava sem oxigênio, tava em casa, teoricamente bem, ganhando peso e tal. E foi muito bonito, porque a gente fez todo um trabalho de trazer esse bebê pro peito, com bico de silicone, inclusive, me julguem. Eu tava esperando uma brecha pra gente entrar nesse tema, porque... Aliás, esse podcast é para falar da amamentação para além do óbvio. Exatamente. Então, a gente já tá aí, estamos na pista. Foi bom você ter trazido esse assunto, porque eu acho que uma coisa muito interessante, 2 coisas, na verdade, a gente discutir sobre a amamentação de prematuros, né? E que a gente tem evidências já mais robustazinhas, né? É sobre o uso do bico de silicone como alguma coisa, um dispositivo que a gente sabe que não é livre de risco, mas que pode ajudar na estabilidade desse bebezinho que não tem, né, as gordurinhas necessárias, não tem a força, a sucção desenvolvida e tudo mais. Então, o uso desse dispositivo para esses bebês especificamente. E outro tema que eu queria entrar também, que é o uso da domperidona como galactogogo também para essas puérperas que estão vivendo o desafio de amamentar um bebê prematuro, né? De manter a extração, né, Bianca? De manter a extração e tal, porque a gente também tem trabalhos interessantes, né? De uso da domperidona como apoio para... Porque assim, a gente entende que a domperidona é um medicamento que tem como efeito colateral a subida da prolactina, e a gente entende ao mesmo tempo que um bebê que nasce antes do tempo provavelmente é proveniente de uma gestação onde a pessoa que gesta não foi capaz de deixar, não foi capaz de ter a subida da prolactina de forma adequada, né? Então, quer dizer, é aquilo que a gente estava falando da decolagem do foguete. Teve alguns problemas que aconteceram na decolagem daquele foguete que impactaram provavelmente a altura onde ele chegou depois, né? Sim. Então, e a gente tem trabalhos sobre o uso da domperidona, como tem trabalhos também sobre rotinas de extração, uso de música para extração de leite, especialmente em ambiente hospitalar. Fazer canguru. O próprio canguru. Claro, e tudo mais. Mas eu acho que esses 2 temas são temas que a gente podia conversar um pouco mais, de repente até trazer, você como fono, trazer um pouco da tua experiência também do uso do intermediário de silicone para esses
desses bebês em específico. Eu também me sinto super à vontade de contar da minha também, experiência super, aqui. né? E da Dom Veridona também. Mas aí, vamos lá, vamos falar dessa tretinha? Eu acho que... Vamos lá. Respira. É que eu sempre penso no que falar, né, gente? Está gravado, afinal de contas a coisa está gravada. Eu acho que a grande maioria dos profissionais que trabalham em UTI não sabem trabalhar com amamentação. Eu também concordo plenamente. E aqui eu estou incluindo todos os profissionais dentro da UTI neonatal, todos, né? Quando a gente é contratado para trabalhar numa UTI neonatal, a gente como fono, não é uma pergunta se você trabalha com amamentação, gente. O nosso trabalho lá dentro, inclusive, não contratei a fono para trabalhar com amamentação. Acho que isso primeiro tem que ficar muito claro. É verdade. O contrato é trabalhar a questão alimentar desse bebê, para que esse bebê retire a sonda o mais cedo possível e saia com a alimentação por boca, por via oral, de maneira satisfatória, segura e ganhando peso. Esse é o objetivo do trabalho fonoaudiológico. E eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque a gente também sofre muito assédio em termos de hospital para dar alta logo, para o bebê ir embora logo, para ele ganhar peso, muito assédio, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, mostrando que o bebê pode demorar até 15 dias para fazer a transição sonda-VO, que é tirar a sonda para comer por boca. E sabe como acontece a avaliação fonoaudiológica? É assim, só falta a fono para ir embora. Nossa, é uma assim. pressão grande, Então, o bebê né? passou 3 meses internado, de repente alguém vira para você e fala, Kelly, e fala na frente das mães, às vezes, e dos pais, precisa só dela para ir embora. Só que quando a gente leva, olha, eu preciso de pelo menos 15 dias para trabalhar com essa criança, a gente não tem 15 dias com ele. Então, assim, colegas fonos, né? Eu sei que eu brigo com vocês de vez em quando, né? Falo muito dessa insistência para a gente entender como funciona o protocolo sonda-peito, né? É possível fazer a transição, gente, sonda-peito, sem passar por outros apetrechos, quando a gente já trabalhou com essa pessoa desde o dia que ela pisou na UTI. Então, quando a gente vai pensar no desfecho, eu não posso pensar no desfecho só no dia que eu entro em ação. E aí, o último hospital que eu trabalhei, a gente tinha um trabalho muito legal lá, assim. A Bianca sabe, a gente já se conhecia. Pra eu sair foi tipo, ai meu Deus do céu, é porque eu não dava conta mesmo. Porque a gente fez um trabalho que a fono, ela entrava em 100% dos casos. Então, independente do bebê que estava na UTI, a gente ia fazer uma avaliação desse bebê em algum momento. E geralmente a gente falava com essas famílias no primeiro dia que o bebê internava. Então era a gente que ia lá orientar a família e a gente fez um treinamento com toda a equipe de enfermagem, com as técnicas que para mim é o coração de uma UTI neonatal. São as técnicas de enfermagem. São elas que descem para levar... Sem envolver todo mundo, né? Sem envolver todo mundo. Senão... Então a gente ficava à noite para treinar a equipe da noite, né? Eu e a Dani já trabalhava comigo, a Dani Paulino. E a gente envolvia todo mundo para quando chegasse o momento de avaliar objetivamente o bebê e efetivamente, a gente tinha manutenção da produção de leite garantida. Porque não adianta também, depois de 3 meses, falar, é ótimo, vamos deixar o bebê só no peito. E a pessoa não ordenhou e tal. Então, acho que essa é a primeira coisa. A gente precisa entender, de novo, vou repetir isso em todos os episódios da 3ª temporada, que a amamentação é ciência. E um prematuro, ele pode mamar, dependendo das suas condições. É claro que um prematuro, ele pode vir com outras condições que não só a prematuridade. Eu posso ter um prematuro com sequela neurológica. Eu posso ter um prematuro com síndrome. Eu posso ter um prematuro com fissura palatina. Eu posso ter um prematuro com doenças gástricas. O maior risco de um prematuro é ter doenças digestivas importantes, precisa fazer cirurgia, enfim. Claro que a gente tem isso tudo no cenário. Mas a grande maioria é assim, não pode mamar porque é prematuro. É isso que eu escuto. Não, ele não pode mamar porque ele é prematuro. Só para informar para vocês, sucção e deglutição começa intraútero, gente. Assim, 11, 12 semanas a gente já tem deglutição. Um pouquinho mais para frente, né? 17 semanas a gente tem sucção. A partir de 34 semanas a gente já tem coordenação, sucção, deglutição intraútero. Então, por isso, quando fala, prematuro não suga. Nasceu de quanto? 9 semanas, né? 15 semanas. Então, a gente tem um trabalho que acontece intraútero. O que a gente não tem para prematuro é coordenar sucção, deglutição, respiração, especialmente pela sua parte neurológica. E aí você vai ter uma série de profissionais também, já que você está falando da área da fonoaudiologia, que vão achar que é mais interessante para um bebê desse, que claramente não está conseguindo coordenar a sucção e deglutição por ser prematuro, fazer manipulação oral do que colocar um bebê no seio com um intermediário de silicone que vai prover a estabilidade que ele precisa, né?
às vezes até a gente sabe que o fluxo pode ainda não estar adequado, mas vai oferecer essa experiência de sucção e deglutição mesmo com o uso do intermediário. Qual é o raciocínio? O raciocínio das intervenções intraorais eu desconheço realmente, porque a gente não tem literatura. Até que para prematuro a gente já tem alguns trabalhos assim, mas nada comparado ao trabalho que a gente pode fazer com o bebê no peito, né? Como eu falei para vocês, o estímulo ele começa no canguru. Então, quando a gente faz contato pele a pele, eu já comecei a trabalhar com a amamentação. A gente já tem trabalhos, inclusive, dizendo que bebês que fazem canguru têm uma transição para o peito muito melhor do que os que não fazem. E a produção de leite de quem faz o canguru, mãe canguru, pai canguru, também é uma produção de leite maior do que quem não faz o canguru. Porque a gente está falando de contato pele a pele. A gente está falando de aproximação. A gente está falando de manutenção da temperatura, inclusive, né? Eu nunca trabalhei com crianças com prematuro liso, que não tem sequelas neurológicas, usando estímulo intraoral. Eu quero. Primeiro porque eu acredito que esses bebês são extremamente manipulados dentro da UTI neonatal. Então, eles são aspirados, eles usam sonda, eles foram intubados. São bebês que antes da gente, às vezes, tocar esse bebê, eles têm reações reativas mesmo, a né? manipulação. E, gente, é muito... Se você não tiver ligado em comportamento de prematuro, é um bebê que você vai tocar nele, ele bota a mãozinha assim, tipo, ele E não ele tem dorme. experiência de prazer oral, Não né? tem Porque experiência não tem de essa prazer. coisa de... E muitas vezes a experiência vai começar sem que o objetivo seja a alimentação. Então, esse bebê vai ser alimentado por sonda, mas a gente vai fazer, por exemplo, uma técnica que a gente chama de mama vazia, né? Você faz uma ordenha prévia desse peito, imediatamente antes do estímulo, e você vai deixar esse bebê lamber, cheirar, esfregar a carinha, fazer sucção não nutritiva, porque ele ainda não tem força, né? Muito por conta do peso também. Sucção está muito correlacionada com peso. Tem trabalhos correlacionando, inclusive, que com o passar do tempo... Tem um trabalho que eu estava lendo ontem, inclusive, de bebês a termo, na verdade, mas provavelmente isso valeria também para prematuro. Que bebês que precisam de experiência de tempo e de ganho de peso para melhorar, inclusive, a extração de leite, né? Então, se eu pego um bebê de 1,3 kg, 1,4 kg, e que muita gente não quer botar no peito dentro da UTI, não, só pode ir pro peito se ele tiver 1,8 kg. Na verdade, gente, bebê pode ir pro peito quando ele tem estabilidade clínica. E estabilidade clínica, eu sempre brincava na UTI que eu trabalho. O que é estabilidade clínica? Então, vamos discutir aqui, vamos fazer um protocolo. Estabilidade clínica, ele tem que estar com quanto de oxigênio? Tem que estar com oxigênio ou sem oxigênio? O que é estabilidade clínica? Quanto tempo depois da extubação? Ele tem que estar aceitando a dieta toda? Se estiver vomitando, eu posso trabalhar com ele ou não? Então, vamos discutir o que é estabilidade clínica para cada bebê? E, de novo, quando a fono entra, a fono não entra para... literalmente alimentar um bebê por boca. Eu preciso fazer um trabalho que a gente chama de sensibilização com esse bebê antes. Ele tem que ter prazer com a boca. E aí não adianta, e aí eu vou falar pros médicos agora, você chamar a fono no dia da alta. Não adianta, gente. Tem que chamar a fono antes, a gente tem que entrar antes. E fono, se você trabalha no hospital, entra nas reuniões de equipe, né? A gente tinha uma reunião que era todo dia, em cada leito. E a fono entrava, inclusive, nos bebês que estavam entubados. E esse aqui tá entubado, a fono ainda não vai atender, por exemplo. Mas eu já conhecia aquele caso, porque todo dia eu passava na reunião à beira-leito daquele caso. Quando ele era estubado, eu já sabia o que tinha acontecido com ele, né, previamente. Então, eu acho que bebês aprendem a mamar mamando. E aí eu vou entrar numa coisa que é a sonda-dedo, né? É importante falar também. A sonda-dedo, antes de falar do bico de silicone, ela é uma técnica que foi desenvolvida especialmente para bebês prematuros, né? O bebê prematuro, ele tem um pouco mais de dificuldade de coordenar sucção, deglutição, respiração. Então, a gente, às vezes, precisa coordenar fluxo para o bebê. E, às vezes, a gente faz mesmo um treino com esses bebês de sonda-dedo. Gente, não é a maioria dos bebês que precisam desse treino. A gente não precisa ficar reproduzindo isso 10 mamadas por dia. Às vezes são casos pontuais, especialmente quando a gente tem uma questão respiratória na jogada. A maior parte dos bebês prematuros mais lisos não vão precisar desse treinamento. Eles vão precisar só de contato e treino com alguém que faça esse bebê ir pro peito. E nesse treino, Bianca, às vezes eu vou precisar dos apetrechos todos, né? Então, às vezes eu vou precisar de uma tipóia para sustentar esse peso. Às vezes eu vou precisar de um posicionamento. Então, não é um posicionamento que eu uso muito para bebê a termo, o cavaleiro, mas para bebê prematuro ajuda muito a manter o bebê mais acordado, por exemplo, que um dos grandes
questões do prematuro é que eles dormem muito para poupar energia mesmo, porque neurologicamente eles são imaturos. E a gente vai ter que insistir naquilo, né? Então, o que a gente tinha no hospital que eu trabalhava era a fono que liberava o peito. Então, a gente avaliava, às vezes eu avaliava, sei lá, 3, 4, 5 dias seguidos para falar, agora tá liberado para a equipe. Porque eu só liberava quando esta pessoa que estava amamentando o bebê também estava seguro para colocar o bebê. Muitas vezes era liberado com o bebê de sonda, então ele tá de sonda, mas ele precisa ter aquele... Ele precisa repetir aquilo várias vezes para aquilo acontecer. Então, vê se a minha afirmação tá equivocada. Então, um bebê sair da UTI mamando no seio é mais de acordo no nível individual daquele profissional fono do que um protocolo, algo estabelecido em bebês internados na UTI, não. Acho que tem um pouco de tudo, tá, Ana? Porque eu não posso também pensar... Eu preciso pensar nesse bebê. Quem é esse bebê? Eu não posso achar que um bebê de 23 semanas vai se comportar como um bebê de 36. Mas eu também não posso negar o bebê de 23 semanas a possibilidade da amamentação. Como a gente viu com essa criança, por exemplo, que depois, gente, mamou, tá? Mama até hoje, tem 1 ano. A gente já vai começar, inclusive, o protocolo de desmame noturno daqui a pouco, porque a mãe já tá acordando a cada 1 hora para amamentar. O que eu acho é que falta aos profissionais, inclusive aos fonoaudiólogos, muitas vezes, a capacitação em amamentação. E por quê? Porque a gente sabe de prematuro. Eu acho, inclusive, que o fonoaudiólogo é o profissional mais apto para atender prematuro. A gente sabe de desenvolvimento, a gente sabe de reflexos orais, a gente sabe de desenvolvimento motor oral. Eu acho que ninguém barra a gente mesmo, assim. Enquanto técnica disso, eu acho. Mas eu acho que a gente sabe pouco de amamentação. Né? Assim, de amamentação. Porque na hora que você põe esse bebê no peito e ele consegue pegar, não adianta ele só pegar. Não adianta só a boca de peixinho. Eu tenho que ver extração de leite. Às vezes, para prematura, eu vou ter que fazer mamadas mais curtas, mais frequentes. Às vezes, eu vou ter que entrar, por exemplo, com um bico de silicone, porque é um bebê que tem a boca muito pequena. Ele não tem essas bolsinhas de gordura, então ele não consegue acoplar e ficar. E aí, eu vou depender um pouco da anatomia também de quem tá amamentando esse bebê. Ah, mas eu não uso bico de silicone de jeito nenhum. Mas você tá socando o dedo na boca do bebê e dando leite goela abaixo para ele. E acho que uma outra coisa que vale complementar é que, além do motor, o profissional precisa entender também do cognitivo do bebê. Sim. Porque, assim, o cognitivo diz respeito ao aprendizado, e o aprendizado do bebê acontece através das experiências, né? Quer dizer, ele vai ele vai recrutar as habilidades que ele tem, os reflexos que ele tem, né? Essa capacidade toda, beleza, coordenação e tudo mais. Mas ele precisa ter inúmeras experiências de repetição, até para entender que a boca é um lugar de prazer. Porque isso também não é um dado. Esse bebê, isso também não é um dado. E se você constantemente tem uma experiência de desprazer na boca, como tudo é o caso do prematuro, relacionado à boca fica... Exato. Então, você vai ter muito mais recusa ou muito mais dificuldade, ao passo que muitas vezes você está preso num conceito que é do tipo, isso eu não aceito, o intermediário de silicone eu não aceito, eu dou preferência a outras formas de alimentação, mas na verdade você não ofereceu ao bebê a oportunidade de repetir experiências que podem aproximá-lo do peito. Ele tá fora do peito, inclusive. Pois é. Essas experiências, inclusive, que você está citando, então eu não uso isso que aproxima o bebê do peito, mas eu faço algo que tá fora do peito. Eu atendi semana passada um bebê justamente, estava há 10 dias, desde que nasceu, nunca tinha sido levado ao seio, mas estava sendo alimentado no copinho e colher dosadora. É isso. Pra não ter confusão de bicos, mas não vai ter porque não tem bico nenhum, né? E só para dar um contorno na questão da domperidona que eu falei também, ficou solto aqui, porque também tem a ver com isso, né? Assim, não é uma coisa jogada ali, a coisa do uso do medicamento. O uso do medicamento, ele vem atrelado a um cenário em que você entende que se você tem um fluxo mais interessante, o bebê vai responder a isso. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa do tipo, vamos jogar na água de todas as pessoas, né? Não, tem uma orientação, porque tem algum tipo de estudo por trás disso que diz, olha, isso aqui, para dar um gás nas primeiras semanas, pode ser interessante até que você tenha. Eu acho que, para minha atuação, o meu maior desafio é justamente esse que a Kelly estava falando. Eu percebo pouquíssimos profissionais de UTI NEL que, além da sua expertise, né? Cá falou, nós fonos somos, né, os melhores nessa questão de disfunção. Mas o pediatra vai ali pensando em saúde e doença. Poucos profissionais, pouquíssimos, na verdade, eu particularmente conheço muito poucos,
que esse bebê vai sair da UTI, aquela família vai ser orientada com algo relacionado à amamentação. Pra alta, né? Pra alta. Então, o que eu pego são esses bebês já no ambiente domiciliar, com quase nenhuma orientação. E muito uma polaridade 880. Ou é tipo assim, não foca na alimentação, isso não é o objetivo. O importante é que seu filho tá bem, tá com saúde, vamos, né, dieta de engorda. Ou aquele, já que já tá em casa, livre demanda, bota esse bebê no peito, sem esse olhar que, tipo, não adianta. Que não, uma livre demanda. Como se não tivesse um fator de risco ali super importante, fica uma hora no peito, mega sonolento. Então, eu fico... Pra mim, é um assunto muito aflitivo pegar esses bebês, porque no momento que eu sei que aquele bebê vai pra UTI NEL, dependendo do tempo que ele vai sair da UTI NEL, eu me sinto meio que tolhida da minha atuação, autonomia como consultora de amamentação, porque tem entraves que vão além do passo que eu consigo dar. Ana, mas eu acho que tem uma coisa interessante pra gente falar sobre esse assunto, né? Todos os protocolos mostram que esse bebê deveria ser acompanhado pelo menos até ele completar 40 semanas de idade corrigida. Tô falando em relação à amamentação, tá? Tô falando em relação a acompanhamento, de preferência, logo depois da alta, até 40 semanas. E o que as famílias, às vezes, acho que não saem preparadas é que aquilo, né? Aquele jeito que saiu de alta pode não ser o desfecho final, mas que ela precisa ser acompanhada. Então, às vezes, a gente dá alta mesmo para um bebê mamando no peito e tomando complemento. É a realidade que a gente tem dentro daquele caso. No mundo ideal, aquele bebê seria acompanhado e aquela família seria acompanhada por um profissional que entende de amamentação. Então, e inclusive os protocolos falam em peso, em galactogogo, em ordenha, em esse método que eles chamam de alimentação tripla, né? Que você amamenta, você extrai leite e você complementa, né? Então, o ideal é que esses bebês fossem acompanhados. A grande verdade é que a maior parte dos hospitais, eles dão alta, eles não têm para onde acompanhar esse bebê sistematicamente. É assim, você precisa passar num pediatra. Eles saem de lá falando, ó, você precisa passar no pediatra. Mas não tem um acompanhamento, não tem um centro de referência que essa pessoa possa voltar continuamente e tal. Então, hoje o que eu vejo acontecendo assim, né? Eu tô em São Paulo e aí pensando numa realidade de hospital particular, eu acho que, inclusive, os hospitais públicos, eles incentivam muito mais as políticas de amamentação dentro das UTIs neonatal. O canguru é levado muito a sério dentro dos hospitais públicos. Geralmente, os profissionais que trabalham, as melhores fonoaudiólogas que eu conheço, assim, em relação à amamentação, elas estão dentro dos hospitais públicos de trabalho, de incentivo, de metodologia mesmo de trabalho, né? Assim, porque é isso, você precisa acompanhar e tal. Mas eu acho que o que a gente precisa olhar para além da oferta de leite humano, os profissionais precisam entender de amamentação. Ofertar leite humano não é a mesma coisa que amamentar um bebê. E tô dizendo isso porque ofertar leite humano é super importante. A gente sabe que bebês prematuros que recebem leite humano, eles têm uma chance muito menor de pegar, por exemplo, de ter enterocolite necrosante, que mata prematuro, né? Só que muitas vezes a gente tá tão lá e ordenha e tira leite. E eu tenho pacientes que levam para casa leite pasteurizado, leite da própria pessoa, né? Pasteurizado. Leva litros, assim. Mas quando eu pergunto, você colocou seu bebê no peito? Uma vez. Alguém sentou com você e colocou? Não, ninguém colocou. Então, a minha briga com os fonoaudiólogos é, inclusive, assim... E não é só com os fonoaudiólogos, mas eu acho que uma briga com a própria instituição. Isso que eu ia falar, né? Não é uma questão somente de uma categoria profissional específica. A minha crítica é mais sobre a instituição. Ana, e assim, geralmente a gente é contratado, né? Você tem que dar conta de 40 leitos. Sim. Dentro de uma UTI, por exemplo. Chamam a gente no alojamento conjunto, na UTI neonatal, na UTI pediátrica. E o tempo às Quem vezes trabalha com a amamentação sabe que você fica 2 uma hora horas com um paciente, assim, né? Então, não tem como mesmo. E aí, às vezes, a gente precisa escolher qual é o paciente que a gente atende. Geralmente, a gente vai escolher o mais grave dentro da UTI. Então, eu vou escolher o disfágico, que é um paciente que realmente, assim, ele corre risco de aspirar, ele corre risco de ir para uma gastrostomia. E aí, a amamentação acaba não passando muito na mão da fono. Na UTI neonatal, porque não tem braço. Porque não tem braço. Essa é a verdade. Então, hoje, o que a gente tem de regulamentação é um fonoaudiólogo por instituição. Nossa Senhora. Na instituição. Tem fonoaudiólogo que atende UTI NEL, UTI adulto, UTI pediátrica e alojamento conjunto. Dá, né? Eu juro pra vocês. Aí não dá. E aí não tem como essa pessoa virar um super especialista em amamentação. Não né? tem. Agora, entender que botar um bebê no peito também é diferente de amamentar. Por exemplo, Bianca, uma das coisas que quando eu dou aula eu bato muito na tecla, a maioria dos profissionais não sabe o que é um reflexo de ejeção. Jesus. Não sabe.
não sabe avaliar um reflexo de ejeção. Aí complica, Não né? sabe avaliar. Avalia o quê? A boca de peixinho pegou o peito 15 minutos. Se mamou 15 minutos... mamou bem. Ou 20 minutos, ou meia hora, mas não sabe avaliar um reflexo de ejeção. Cara, se você trabalha com amamentação, independente se eu tô falando de um prematuro ou de um bebê a termo, pra mim é o conceito mais óbvio e básico, é reflexo de ejeção, que você tem que saber. Né? Então, eu acho que, assim, esse tema me move muito, eu gosto muito desse tema. Eu acho que a gente parte muito do pressuposto que mães de bebês mães de prematuro, ou quem amamenta bebê, não quer amamentar, tá muito cansada, não tira leite. Eu acho que, na verdade, essa pessoa tá numa pressão horrorosa e tem muita gente de uma UTI neonatal que tá, assim, se matando para manter produção de leite alta, se matando, tirando leite em casa, acordando, mas não tem um bendito de um profissional para sentar aqui e falar, vamos que eu vou te conduzir. Exatamente, é isso. Para essa transição, para o bebê poder sair da sonda e ir para o peito de maneira segura. Então, não basta só a gente manter a produção de leite. É importante. Sim. Mas eu preciso da outra ponta também. Ou seja por desconhecimento profissional sobre a amamentação, seja por falta de profissional, um profissional para vários setores, gente. Exatamente. Acho que o recado é esse. O trabalho é multi, né? Então, assim, valorizar o trabalho vamos né? nos juntar ao invés de se afastar. E para as famílias que estão assistindo, talvez entender que é isso. Você vai ter alguns entraves que são intrínsecos ao cenário, né, da prematuridade, da instituição e tudo mais, mas assim, a amamentação, ela depende de uma série de coisas que você vai fazer ou deixar de fazer, mas ela pode também ser recuperada em inúmeros momentos, porque também não quero que a pessoa fique com uma ideia de que tá tarde demais e tudo mais, mas ela pode recuperar, isso pode ser revisto, né? Não é tudo ou nada, não é? Eu sempre enquanto o bebê pegar o peito, gente, assim, né? Sim, aí dá a gente pra ajuda, claro. Né? Dá E pra quando gente não fazer pega, a alguma gente coisa. tenta fazer A gente pegar. tenta fazer outra coisa, Em alguns cenários é realmente desafiador, mas assim, se não tentar, também a gente não vai saber o resultado, E né? é importante pensar que a chance de um bebê de UTI precisar de intervenção é grande, né? Do Sim. bico de silicone, da domperidona, da translactação, de ordenha, Da própria de fórmula, que é uma né? intervenção. É maior do que um bebê que A nasce a termo. termo, saudável, que vai pra casa. E vocês estão falando do Não é bebê separado. prematuro que ficou internado na UTI, mas eu pego muito bebê que nasceu prematuro, não precisou da internação da UTI, e aí, tipo assim, Fica vai nessa que é tua ilusão Tafarel, de- porque não tem problema nenhum, Fica e nessa ó... ilusão, né? E esses são os que têm maior chance de fazer uma bilirrubina alta, uma hipoglicemia e de serem reinternados porque não estão alimentados direito. Então, assim, gente, tem protocolo para bebê prematuro, tardio, Então, inclusive, pronto. seguindo assim, passo a passo, né? Ou seja, tem ali, tem como estudar. Exatamente. Estudem, né? Estudem e famílias, assim, buscar apoio profissional mesmo, né? E, inclusive, as famílias que têm bebês dentro da UTI, elas podem ter um acompanhamento, né? Hoje eu não atendo mais em UTI, não entro em UTI também, né? Porque às vezes querem uma segunda opinião, Externo. eu particularmente não faço. Mas eu acompanho essa pessoa em relação à manutenção da produção de leite. Sim. Então, né, com protocolo de ordenhas, com orientações, às vezes até com alguma coisa, olha, tem uma fono aí no hospital, veja se ela não topa fazer com você tal coisa. Vê se pode, por exemplo, oferecer, em vez de oferecer na mamadeira, oferecer na sonda ou no copinho. Não é a gente se metendo no trabalho dos outros, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá, mas às vezes dando mais informação mesmo para a família, né? E às vezes eu sugiro, se é um bebê prematuro tardio, Ana, que é esse que a gente sabe que tem alta rápida, às vezes eu falo, cara, tem uma coisa que eu faço que é horrível, mas eu faço. Vamos resolver aqui fora. Vamos resolver aqui fora. Faz o que tiver que ser Livre feito das aí. garras da instituição, Porque né? às vezes das é amarras. muito controle, né? Em relação à amamentação é assim, mas eu não sei quanto ele mamou, o volume, Sim. tem que ter o volume. E eu sinto te informar, queridos, que vocês trabalham em UTI. Dá pra gente fazer uma boa avaliação de mamada sem controlar milimetricamente cada gota de leite que entra nessa criança. Se a gente entender de amamentação, a gente faz isso já com... Ou seja, estudem. Estudem. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é um mês de conscientização. Acho que todo mundo tem que se envolver no assunto, desde a parte de ginecologia, obstetrícia, né? Que a gente tá falando aí das cesáreas. Até o profissional que recebe essas pessoas depois. Vou deixar uma dica aqui, uma sugestão, na verdade. Se você é consultora de amamentação, mas você não entende nada de prematuridade, você nunca atendeu um bebê prematuro, encaminhe. Né? Bebê prematuro precisa de um acompanhamento que não é o acompanhamento habitual que a gente dá para os nossos bebês que nascem de 3,5 kg. Sim. Então, encaminhe, tem uma parceira, né? Uma colega que tem experiência maior que você. É importante delimitar isso, Se né? é um prematuro, gente, que nasceu assim, de verdade, com menos de 34, 35 semanas, encaminha para uma fono
que seja especialista em amamentação. A consultora pode ajudar nas questões relacionadas Sim. ao estímulo da produção de leite e tudo mais, mas é muito importante que o bebê esteja acompanhado por uma profissional especialista, né? Muito Que importante. é a fono. Especialmente os bebês que usaram sonda por muito tempo, porque isso pode ter consequência para esse bebê também. E tamo aí, meu telefone tá disponível. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Já a gente Tchau. volta.